Gabriel Farias, quero que ele me fale sobre isso daqui a pouco. A pergunta é: qual o objetivo do Vasco agora? Qual a meta do Vasco? Passar o Botafogo. Não, porque tem duas situações, né? Qual a meta do Vasco agora? É continuar se afastando da parte de baixo ou se preocupar com uma vaga em Libertadores? É olhar pra cima ou continuar de repente, né? Opa, peraí que ele ainda tem um risco, né? Qual é o principal objetivo do Vasco na temporada? Vamos lá, antes de responder sobre isso, Breno Monsef, fala do Vascão. Vamos lá, 1-0, gol do DVD, o sexto gol dele pelo Vasco. O David fez um gol depois de um passe que veio do Hugo Moura, né, já na segunda etapa do jogo. O David recebeu na meia-lua, girou bonito e mandou no canto, fazendo a vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense por 1-0. O Vasco agora mais próximo ainda da zona de Libertadores, viu a distância para o G6 diminuir. Era de 7 pontos no início da rodada, agora caiu para 6. O Vasco hoje é o nono colocado com 23 pontos, o Cruzeiro é o sexto com 29. E antes da gente falar um pouco mais sobre o jogo de ontem, vamos ouvir Rafael Paiva. Mais uma vitória dele à frente do Gigante da Colina. Sobre o Tabu, acho que pra gente é o menos importante agora, né? Muito satisfeito por como a equipe está rendendo, né? O que ela está jogando, o que ela está evoluindo, o que ela está tentando deixar dentro de campo. E para mim isso é mais importante, né? Os tabus são legais aí pra gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. Um jogo difícil e a gente conseguiu evoluir. Acho que o caminho é esse. A gente está muito satisfeito aí pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória. Então daí o técnico Rafael Paiva, o Vasco chegando a 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Venceu o Fortaleza, venceu o Internacional, venceu o Corinthians e venceu o Atlético Goianiense. Se a gente colocar o jogo contra o Botafogo, que foi empate, o Vasco agora está com 5 jogos sem derrota, né? Sem perder no Campeonato Brasileiro, 5 jogos de invencibilidade, sendo 4 vitórias seguidas, igualando a marca de 2012. E deixa eu só fazer uma correção, que ontem a gente falou aqui na Transamérica, Zé, eu falei, né, que o técnico naquela sequência lá de 2012 era o Marcelo Oliveira, mas era o Cristóvão Borges, tá? Deixa eu só corrigir essa informação, né? O técnico era o Cristóvão Borges lá em 2012, a gente erra e a gente corrige, né? Eu falei que era o Marcelo Oliveira, mas era o Cristóvão Borges. Lá em 2012 o Vasco venceu o Atlético Goianiense, São Paulo, Santos e Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2012 e agora acaba vencendo esses 4 adversários, Fortaleza, Inter, Corinthians e Dragão, e se aproximando ainda mais do G6. De novo, o Cruzeiro é o sexto colocado com 29, o Vasco é o nono com 23, a 6 pontos do G6, e o Corinthians, que abre o Z4, tem 15 pontos. O Vasco está 8 da zona do rebaixamento, está mais próximo de ir para a Libertadores do que ir para a zona de rebaixamento. Domingo pega o Galo, a nossa expectativa pelos reforços, principalmente, né, o Felipe Coutinho, a grande expectativa sobre a estreia dele, também o retorno do Payet, e o Vasco vai tentar embalar mais vitórias nessa sequência, a gente acompanhando. Por hora é isso, Vasco vencendo, se aproximando ainda mais do G6, e agora olhando para frente, mais uma vitória com o Rafael Paiva, com o gol do DVD, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef, trabalhamos nesse jogo ontem, uma vitória realmente muito importante, fora de casa, né, e que deixa o Vasco tranquilo, né, cara? Não é uma situação de segurança total, né? Até porque o Vasco tem alguns jogos a mais que alguns adversários, mas há uma tranquilidade inegável, né, Gabriel? Cada vez mais a gente fica falando em luta contra o rebaixamento, já parece uma realidade distante. Assim, em primeiro lugar, eu não entendo porque a torcida se ofende tanto com as nossas opiniões sobre qual é o objetivo do Vasco. Esse estudo eu não entendo por que tem que colocar uma porcaria de um objetivo. Ai, tem que ser G6, tem que ser Sul-Americana, tem que ser luta contra o rebaixamento. Os campeonatos do Vasco tem que ser um campeonato de segurança. E se você faz um campeonato de segurança, você está pelo menos no meio da tabela. E desde que o Paiva assumiu, está fazendo esse campeonato. Está fazendo, tá. O Vasco ganha mais pontos do que perde. É uma balança simples que tem pesado a favor do Vasco. E aí, se você está pelo menos no meio da tabela, você fica dependendo de um encaixe numa sequência de jogos para saltar e buscar um G6, até um G4. Você tem uma sequência absurda, você disputa título. Você tem uma queda muito grande também, você volta a ficar mais perto
de zona de rebaixamento. Eu acho que o Vasco tem que fazer um campeonato seguro. Fazendo um campeonato seguro vai existir muito mais tranquilidade para os reforços chegarem e qualificarem ainda mais no Vasco da Gama. Ao mesmo tempo que fazendo esse brasileiro seguro, o Vasco ganha margem para disputar a Copa do Brasil com muito mais segurança. Porque se o Vasco estivesse com um atoleiro de luta contra o rebaixamento, iria ter que dividir a atenção entre Brasileiro e Copa do Brasil sem o sossego necessário para você jogar um mata-mata. Porque a gente sabe o quanto que disputa contra o rebaixamento consome o mental do jogador de time grande. Agora, o Campeonato Brasileiro bem encaminhado, com o Vasco bem seguro na tabela, dá para focar no mata-mata e dá para pensar numa arrancada também no Campeonato Brasileiro. Azevedo, 4 vitórias seguidas do Vasco. Sabe quem venceu 4 partidas seguidas nesse Campeonato Brasileiro? Botafogo, está também vivendo uma sequência de 4 vitórias. O Palmeiras, que chegou a vencer 5 seguidas. O São Paulo. Eu não estou dizendo que o Vasco vai estar lá em cima com esses times, nem que o Vasco vai disputar o título. Pelo menos por enquanto eu não posso falar isso. Mas eu preciso trazer dados como esses para ilustrar o quão difícil no Campeonato Brasileiro é alcançar 4 vitórias consecutivas. Tem time que está lá em cima, Bahia, Flamengo, que não conseguiu vencer 4 seguidas. E tem um detalhe, a importância dessa vitória de ontem é que o Vasco tem 3 compromissos seguidos fora de casa. Ontem foi em Goiânia contra o Atlético, o próximo vai ser contra o Atlético Mineiro, também fora de casa, não é? No Independência, se não me engano. Arena Mercado. Perdão, né? Agora o Atlético tem Arena. E o outro vai ser contra o Grêmio. Também, que a gente não sabe ainda se vai ser em Caxias do Sul, ou se a Arena Grêmio já vai estar liberada, enfim. Isso é em casa. e render aquilo que se imagina. Internamente o Vasco tem que ter os objetivos dele. Para que fora a gente não precisa ficar botando um selo em cima do Vasco. Aí a gente bota esse excesso de responsabilidade na equipe, tem que lutar pelo G6. Aí perde 3 seguidas, o torcedor vem e cobra de maneira desmedida também. Apetito, olha, meta do Vasco é somar 45 pontos e depois dobra a meta. Perfeito, aí você campeão. Não, é isso? Olha aqui, cara, eu gosto muito das opiniões do Carlão, né? Carlão de Gianópolis. Ele está dizendo o seguinte: eu acho que o primeiro a se livrar, acho que o primeiro se livrar de qualquer hipótese de rebaixamento e com tranquilidade, aí sim, procurar coisas maiores, um passo de cada vez. Os jogadores não podem se empolgar, acontece naturalmente. Cara, perfeito, Carlão. Eu acho que a tua análise, assim, ela é bem sóbria, né? O Alcenir Lúcio, o Vasco está trazendo alegria aos seus torcedores. Avante, vamos pra cima. Jonatas Leal, Azevedo, eu estou falando que já pode tirar uma pré-libertadores. Estou deixando a gente sonhar.
essa vitória, não poderíamos ter tomado sufoco no fim do jogo. Se fosse o próprio Corinthians, a gente tinha dado mole, poderia até ter tomado empate ou até ter perdido o jogo. Mas vamos ter calma que o nosso Paiva, ele tem um plano. Um abraço a todos. Luciano de Alcântara. Luciano, obrigado por falar isso, que eu não podia deixar passar batido, né? E me incomodou muito, Gabriel. Um Vasco que vencendo o jogo por 1-0, teve a oportunidade de ampliar esse placar, né? Mas enfim, eu acho, cara, e aí uma opinião muito pessoal sobre o futebol, mas eu acho que até os 37, 38 minutos, você ganhando por 1-0, você tem que buscar o gol, o segundo gol, se você tem um adversário que possibilite ter espaço. O Atlético dava muito espaço. Passou dos 38, irmão, aí esquece, segura aquilo, faz o jogo feio, faz um jogo de segurar resultado mesmo, para você garantir os 3 pontos e correr risco. Isso é a minha opinião. Agora, além do Vasco, eu falando com você em off aqui, o Galdames sai do banco, o Galdames entra, faltando 3 minutos para terminar o jogo, o Vasco ganhando por 1-0, o Galdames pega uma bola. O torcedor do Vasco mais atento vai se lembrar desse episódio, bem no finalzinho do jogo. O Galdames pega a bola, ele tinha de um lado o Piton, ele tinha do outro o Maicon, ele tinha jogador à frente dele, ele tinha o Léo Jardim atrás se ele quisesse recuar. Aí qual a brilhante ideia do Galdames? Vou lançar essa bola pro Ronaldo. O Ronaldo joga no Vasco? Não, o Ronaldo é o goleiro do Atlético Goianiense. Ele lança uma bola, cara, e gera um ataque que só não resultou em gol porque eu esqueci o nome do jogador do Atlético, mas enfim, não importa. Agora, cara, ele é muito ruim assim na finalização. Ele isola a bola praticamente para fora do estádio. E sabe assim, são riscos desnecessários, né? Então, pra gente não ficar só nos elogios aqui, e a nossa função também é apontar para essas situações, o Vasco não pode correr esse risco com o adversário mais qualificado, hein? Tem que dar uma controlada no final do jogo, sim. Eu acho que ainda existem limitações muito claras no Vasco, até por isso eu pondero aqui na hora de ficar falando, vai lutar por G6, vai lutar por Libertadores. No final do jogo comprova isso, né? Porque não aconteceu empate, aí pro torcedor ficar só a vitória, os 3 pontos embaixo do braço. Mas o Vasco, de fato, deixou a desejar no controle da partida, e isso eu acho que é muito fruto da limitação que esse elenco ainda tem. Os jogadores mais qualificados chegando, e aí sempre o Vasco tem caminho até uma vitória mesmo, né? Perdeu o pênalti ontem, depois tem essas claras, com um pouquinho mais de qualidade, teria resolvido. Bom, vamos fazer o dinheiro para ver a pela América atrás do Vascão. É isso aí, Fábio. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, é o último break, tá? Aí a gente volta para falar da dupla Fla-Flu. É o Zap, é o break, Café Capital, e a gente volta já para falar da dupla Fla-Flu, né? Tem muita coisa pra gente falar também sobre esses 2 clubes. Café Capital, a melhor forma de começar o seu dia. Bora! Fala, galera da Transa, fala Azevedo, salve São Gonçalo, de São Gonçalo. Irmão, ontem o Vasco fez o que tinha que fazer, mas no padrão. Qual é o padrão? Infartar o torcedor. E o Azevedo também, né? Diga-se de passagem. Infartou o Azevedo. Olha, ontem eu quase morri. Mas a alma tirou print. Tamo junto. Um abraço. Eu quero ganhar esse negócio do Zé aí. Quero concorrer. Papo de Craque. Transamérica Rio de Janeiro. 101.3. Olha só, coletivo é um termo que expressa um grupo de coisas, certo? O coletivo de novidade, por exemplo, é o motor 1.3 com câmbio automático do Fiat Cronos. E o coletivo de espaço? Esse é fácil, porta-malas do Fiat Cronos. Esse é o Fiat Cronos, um carro para você viver no plural. Vá em uma concessionária Fiat ou saiba mais em cronos.fiat.com.br. Paz do Trânsito começa por você. Sem NECA é a Macio, a peça automotiva que supera o padrão de qualidade das montadoras. Mecânicos profissionais aplicam filtros do motor e filtros de cabine sem NECA. Revisão do veículo?